Começando a falar sobre doença de Chagas aguda, que foi o convite para falar disso. Então, esse guia é um guia da Organização Pan-Americana, onde grande parte desse material foi utilizado a partir daí, que fala exatamente sobre a doença de Chagas aguda transmitida por alimentos. E eu trouxe, falando em congresso, eu trouxe o material também que foi apresentado na aula de Chagas. Na verdade, era uma mesa redonda, eu fiz um resumo de parte dele para também mostrar para vocês, e com a contribuição dos colegas que apresentaram, que já trabalham, já militam nisso há muito tempo, que é o grupo do Evandro Chagas, doutora Anne Essê, nossa colega infectologista, doutor Aldo Valente, que trabalha incansavelmente na epidemiologia da doença de Chagas aguda de transmissão oral. Então, um pouco da história da doença de Chagas, todos sabemos que foi descrita por Carlos Chagas em 1909, quando, na construção da estrada de ferro que ligaria o Rio de Janeiro a Belém, em La Sance, em Minas, havia uma grande quantidade de casos de malária e estava atrapalhando o andamento dos trabalhos. Então, Carlos Chagas foi convidado para atuar ali. Porém, ele percebeu, naquela ocasião, que as pessoas começaram a apresentar sintomas que eles referiam um bate-cum, uma palpitações, sinais de insuficiência cardíaca, morte súbita, arritmias. E também ele percebeu uma quantidade de triatomínios diferente. Foi quando ele procurou, ele mesmo pesquisou, e foi um grande feito da medicina experimental brasileira, porque ele descobriu a doença, o seu agente etiológico, as formas de transmissão, os reservatórios, o ciclo evolutivo, enfim, com isso ele ganhou muitos prêmios e ficou na história, seguido por outros pesquisadores, inclusive Gaspar Viana, que é paraense, que seguiu também os estudos anatomopatológicos da doença de Chagas. Eu quero mostrar para vocês aqui, frisar a importância da questão da malária junto, malária. Isso a gente traz para a nossa realidade, vou mostrar um caso para vocês depois, exercitar, falar, que foi o primeiro caso que eu me deparei, que fiz o diagnóstico de doença de Chagas aguda de transmissão oral. As principais espécies domiciliares dos triatomíneos distribuídas no Brasil são essas abaixo. O triatomo infesto, sórdido brasiliense, pseudomaculata, e o Pastrógelos megistus. Nós temos também o Rótilos na Amazônia, o megistus, e o Pastrógelos geniculus. Então, o agente etiológico, o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário flagelado. No sangue dos mamíferos, ele está a tripomastigota, flagelado, móvel. Nos tecidos é a forma amastigota sem flagelo. Aí ele depois se reproduz, evolui para as tripomastigota metacíclico, que vão ser inoculados no repasto sanguíneo pelos triatomíneos. Então, nos triatomíneos, há a transformação para as formas infectantes no tubo digestivo, que é exatamente as tripomastigota metacíclica, que são eliminadas pelas fezes na ocasião do repasto. E também esses vetores, eles depositam os ovos no meio ambiente com uma substância que adere ao substrato e dissemina e dispersa a espécie, fica mais tempo também no meio ambiente. Aqui, nas formas de transmissão, tem a vetorial, a transfusional, vertical, acidental e oral. Eu marquei em vermelho a vetorial e a oral, porque são as que a gente vai falar mais na fase aguda, da doença aguda, e a gente pode dizer, nós costumamos dizer que são duas formas diferentes da doença, e interrogar isso. A vetorial, os barbeiros ou chupões, por ocasião do reparto sanguíneo, eles picam o homem e vai, por solução de continuidade,
penetram formas mastigotas, as formas tripomastigotas infectantes. Naquela ocasião da história da doença de Chagas, tinha aquelas casas de pau a pique onde se filtravam os triatomíneos e as pessoas andavam vestidas por causa do frio à noite e ficava só a cabeça de fora. E aí eles eram picados no rosto pelos barbeiros ou chupões. Então, essa forma vetorial, ela vem desde essa época que foi descrita. A transfusional e o transplante são formas que ocorrem em menor quantidade, menos significativa, principalmente com o cuidado que se tem hoje nos hemocentros, a vertical congênita e a acidental. Nessa vertical congênita, passando da congênita, nós temos também o aleitamento. O aleitamento é contraindicado na doença de Chagas aguda. Porém, na doença de Chagas crônica, pode ser feito desde que não haja lesões no mamilo com solução de continuidade. E a oral, que é a ingestão de alimentos contaminados com parasitas provenientes desses triatomíneos infectados ou também das glândulas anais de marsupiais. Peço até desculpa para vocês pelo slide longo, mas é porque são muitas as possíveis situações de exposição na doença de Chagas por transmissão oral. Então, muitas hipóteses surgiram quando começaram a surgir os casos de transmissão oral. Ingestão das fezes desses triatomíneos em processamento de alimentos, como no caso do consumo de açaí. A contaminação também dos utensílios no preparo dos alimentos, ingestão de alimentos contaminados presentes na glândula anal dos marsupiais, ingestão de carne crua ou mal cozida, também de mamíferos infectados. E nesses ritos indígenas, onde o consumo de sangue de animais infectados, ritos indígenas na Amazônia. Outra forma, a contaminação de utensílios utilizados na manipulação das carcaças de mamíferos e a contaminação de alimentos ou utensílio através do contato de insetos rasteiros, que a gente nem pode imaginar, que baratas, moscas podem estar veiculando os triatomíneos contaminados. O ciclo evolutivo da doença de Chagas, nós temos ou do vetor, na picada diretamente no homem, ou passando pela ingestão ou contato de pequenos mamíferos, como foi mostrado, e acabamos chegando, os alimentos contaminados, chegando então na doença de Chagas aguda. Aqui é para ilustrar o documento de notificação do SINAM também, a ficha de investigação, aliás, e caso suspeito e confirmado, a gente vai falar melhor o que seria. Caso suspeito de doença de Chagas, você vai observar o seguinte, Chagas aguda. Uma febre prolongada acima de 7 dias com quadro sugestivo de doença de Chagas aguda na presença de dados epidemiológicos compatíveis, como paciente que está residente ou visitante da área onde você tem a ocorrência de triatomíneos. Antecedente recente de transfusão sanguínea ou transplante de órgãos, isso é mais difícil, ingestão de alimentos suspeito de contaminação ou recém-nascido de uma infectada. Vamos para o residente. Aí agora eu vou citar o caso que eu falei para vocês, que no início, quando eu relacionei com a malária, para os dias atuais, com a questão do paciente que reside num local de área que pode estar ocorrendo a transmissão oral. Então, isso foi em 2006, 2007. Eu trabalhava no sobreaviso, eu lembro bem do Hospital da Beneficente Portuguesa, e eu fui chamada para ver um paciente que ele já estava com febre há mais de 7 dias, muita sudorese, cefaleia, com 3 exames de malária negativo. Quando eu cheguei, a mãe me mostrou o lençol dele, torceu assim, de tanto suor, e aquele estado bem típico quando a gente vê paciente de malária. E aí eu fui procurar saber, ele não vinha de nenhuma área que poderia ter, em Belém mesmo, malária assim não tem. Ele era, o plano de saúde dele, quando eu vi, era de um supermercado, de uma rede de supermercado.
E aquilo me chamou a atenção. Aí eu perguntei onde ele trabalhava, ele confirmou, perguntei se ele tomava açaí lá, ele disse que sim. Por que eu pensei isso? A questão da relação epidemiológica. Naquela ocasião, um colega nosso, neurologista, trabalhava numa unidade de emergência que era de frente desse supermercado. E a doença de Chagas aguda por alimento, ela acontece em surtos. Então, o caso dele, ele tomava o açaí de lá no plantão, mandava buscar, esse é um hábito rotineiro, tomar açaí direto assim. E ele estava com o diagnóstico já em tratamento para a doença de Chagas. E a gente sabia que esse local, esse supermercado, eles tinham o açaí próprio deles, da plantação deles. Então, já tinha tido esse caso do médico, tinha um outro. Então, quando eu vi, eu pensei logo. Aí eu liguei para a ANC, do Evandro Chagas, contei para ela, umas 2 horas depois ela me confirmou que era Chagas. Esse foi o primeiro. Então, importante você estar atento para esses surtos que possam estar acontecendo. E agora nem mais só surto. Teve um caso de febre que você não consegue diagnosticar com os outros, ou já entra na rotina logo, que é uma área endêmica, de você colocar na hipótese diagnóstica Chagas. Antes a Amazônia era uma área considerada indene de doença de Chagas e hoje vocês vão ver no final a situação que nós estamos. Então, o que seria um caso confirmado? Aí nós vamos para o critério laboratorial. Paciente com exame parasitológico direto positivo, com ou sem sintomas. Ou uma sorologia positiva, anti-T-cruze da classe IgM no sangue periférico, ou seja, IgM positivo também. Sorologia positiva da classe o IgG, com anticorpo da classe IgG, com alteração de pelo menos os 3 títulos em um intervalo mínimo de 15 ou 20 dias em amostras pareadas, começa a aumentar. Ou achado necroscópicos positivos. Você vai ter aí caso confirmado. E o clínico epidemiológico é aquele vínculo epidemiológico com casos confirmados de doença de Chagas em surtos da doença, que eu acabei de citar para vocês. Como é a clínica que você vai observar? Essa clínica que a gente costuma encontrar, ela está aí colocando também a vetorial, o sinal de Romagne, o chagoma de inoculação. Na doença de Chagas aguda, de transmissão oral, a gente vê muito esses sintomas, mas é muito, muito frequente só aquela tríade de febre, cefaleia, mialgias, dor de cabeça, febre, mialgia, calafrio e seguida já de alterações cardiológicas importantes. Tanto é que há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, nós perdemos um colega ginecologista muito atuante ainda dentro da cidade e ele fez uma miocardite, mesmo com tudo isso, com todos esses recursos, não foi diagnosticado logo que aquela febre dele era Chagas, já internado no hospital. Uma pessoa, ou da família dele, ou ligada a ele, que foi feito o diagnóstico de Chagas, que estava doente como ele, mas não tinha essa manifestação cardíaca, e foi feito o diagnóstico e ele não teve jeito, evoluiu para óbito mesmo, miocardite chagásica. Foi muito triste, era uma pessoa muito ligada a mim, eu conhecia muito. Enfim, então, os casos que você vê aqui de febre é 99%. Esse período febril ele é longo, mas ele nos primeiros 15 dias ele é maior. A palidez, a anemia, ela vai crescendo. O exantema é quando é na fase inicial que acontece, mas não é sempre. Os edemas também. Quando o edema é generalizado, ele é mais grave, a forma mais grave do que quando é mais nos membros inferiores. E as evidências de perimiocardite, como eu falei para vocês. Isso aqui é um exemplo de exantema, 8 dias de doença, exantema relacionado à transmissão oral. O edema de membros inferiores que acontece em 58,8%, mas o generalizado relaciona mais a casos fatais. E todos os casos eram de transmissão oral, nesse estudo. Esse sinal de Romagne é só para ilustrar, mas a gente não tem isso na transmissão oral por alimentos.
Aí vem o acometimento cardíaco agudo. Tanto nos estudos retrospectivos como prospectivo, o índice é o mesmo de acometimento. 40,6% no retrospectivo, 38,4% no grupo analisado prospectivamente. E, importante, taquicardia sem febre, porque já é depois, né? Quando a febre já começa a ceder. O aumento da área cardíaca ao raio-x, isso é importante, você não observa alterações pulmonares, mas você observa alteração da área cardíaca e o eletrocardiograma com sinais de baixa voltagem. Isso aqui é uma publicação mostrando exatamente a fibrilação atrial na doença de Chagas aguda de transmissão oral e um flutter atrial no 4º mês de evolução, mesmo após o tratamento. Outro caso, aí vocês vão ver, o que é importante mostrar aí, que esse quadro de angina instável e provável AM, com arritmia, derrame pericárdico, tamponamento cardíaco, você observa aqui, após 4 dias de pericardiocentese, parasitas na hemocultura do líquido pericárdico. Isso também é um achado muito importante. Manifestações clínicas em portadores de infecção chagásica aguda menores de 18 anos. Isso a gente procura mostrar aí, porque o açaí, as crianças, no primeiro ano de vida, já começam a tomar. Então, a gente tem que estar atento, nós temos que estar atento para esse diagnóstico nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Tanto que, olha essa casuística de manifestações clínicas em jovens. Você vê que aquela tríade lá da febre, calafrio e cefaleia, ela é maior, seguida da mialgia, palidez cutânea mucosa. Como seria o roteiro diagnóstico operacional? Febril, de notificação suspeito. Você faz o exame parasitológico, pode ser a gota espessa, o QBC e o exame a fresco. Esse leva uma média de 2 horas para você diagnosticar. Ou mais a sorologia. Você faz o parasitológico e segue com a sorologia. A imunofluorescência indireta, IgM, IgG e hemaglutinação indireta, que leva um tempo de 48 horas. Tá entendido? Estou indo muito rápido, tá bom? O hemograma em portadores de infecção chagásica aguda, nesse estudo de menores de 18 anos, tem algumas peculiaridades interessantes. Vocês observam a anemia, a plaquetose, né, e a leucocitose. Isso é interessante de observar. Então, se você tem um parasitológico positivo e qualquer resultado sorológico positivo, não há dúvida. Aí o médico vai precisar pensar um pouco, se ele tem 3 parasitológicos negativos, mas ele tem uma hemaglutinação reagente, um IgM negativo, mas um IgG positivo ou os 2 positivos, ele vai relacionar a clínica, tempo de doença, para ver se ela já evoluiu para a cronicidade ou se é cruzamento de provas, lançar a mão da epidemiologia, do vínculo com outros casos febris, pensar também nas outras possibilidades diagnósticas e repetir provas, incluindo sempre os parasitológicos, diretos e indiretos. No roteiro diagnóstico operacional, com o crescente número de casos de transmissão de doença de Chagas aguda, ainda que por transmissão oral, você pensa que isso também vai repercutir na doação de sangue. Então, os exames parasitológicos tendo o diagnóstico hemocultivo, mais a sorologia, que leva um médio de tempo de 60 dias, aí tem que fazer avaliação clínica, eletrocardiograma, ecocardiograma, raio-x contrastado, se houver queixas compatíveis. Os testes sorológicos, eles são super importantes no diagnóstico individual ou na pesquisa epidemiológica, mas sempre tem o risco das reações cruzadas. E os outros exames inespecíficos que nós podemos lançar a mão são todos esses aí, o ECG fundamental, nunca deixar de fazer, com raio-x de tórax. O tratamento etiológico, o tratamento da doença de Chagas é o tratamento etiológico, nós temos as diretrizes do PCDT e do segundo consenso brasileiro. Vê que sempre coloca as crianças mostrando a importância do diagnóstico da doença de Chagas aguda por transmissão de alimentos, nessa população também.
Então, o tratamento etiológico, ele deve ser feito o mais rápido possível, porque ele que vai abortar a evolução clínica destruindo os parasitas. E está contraindicado na gestante. Na gestante, você tem que segurar até o 3º mês para tratar. É totalmente contraindicado fazer na gestante. Aí isso é um dilema muito grande. Protocolo de tratamento. No Brasil, disponível, nós temos o benzinidazol, que é o Roxagan. O Nifurtimox, ele não é fornecido no Brasil, só através da OPAS, em casos do Ministério da Saúde intermediando, no caso de alergia, impossibilidade do Roxagan, do benzinidazol. A dose é essa, de 5 a 7 mg por quilo peso dia, até 10 mg por quilo peso dia, e não ultrapassar a dose de 450 mg. E o Nifurtimox, 10 a 15 mg por quilo dia. Tem efeitos adversos importantes, principalmente a depressão da medula óssea no Roxagan. Nos dois, mas a gente tem experiência mais com o primeiro, que é o que a gente tem, né? Depressão medular em 5 casos adultos, de pessoas adultas. Quando tratar, na fase aguda, sempre, forma indeterminada, infecção congênita e a quimioprofilaxia na infecção acidental. Um estudo de corte com follow-up de resposta ao tratamento, forma indeterminada, forma cardíaca e a cura, 26%. Então, predomina essa forma de sorológico positivo, mas é indeterminada, não está explicitamente definida a forma cardíaca aí. Esse é um trabalho mostrando os benefícios do benzinidazol, interrompendo a parasitemia, né? E o serviço do Evandro Chagas, onde eles têm o ambulatório com os protocolos clínicos deles mesmos, o endereço de atendimento e todo um serviço disponível. Critérios de cura. Você vai dizer quando ele está e quando ele não está curado. Se faz o xenodiagnóstico, uma hemocultura ou outro positivo, outro exame que dá positivo 6 meses após o tratamento, então teve um fracasso terapêutico e ele cronificou aí. Se a negativação está persistente, pelo menos em 3 exames sequenciais negativos, a gente pode dizer que curou, né? Está curado. Embora isso seja uma doença que nós estamos descrevendo agora, acompanhando agora. A doença de Chagas aguda de transmissão oral, ela tem peculiaridades diferentes. Então, a gente não sabe como vai ficar esses pacientes, mesmo curados daqui a 10, 15, 20 anos. Queda mantida de pelo menos 3 vezes o título inicial, pequenas variações de títulos. Aí você vai interrogar se curou. Esses dados epidemiológicos são de 2000 a 2013. Então, aqui o que a gente observa é a prevalência da doença de Chagas por transmissão oral. Vejam que no total de 1.570 casos, 1.081 são por transmissão oral. 372 ignoradas, quer dizer, pode aí ter oral também. E já vetorial diminuiu bastante. O combate, né, aos vetores na área urbana, ao triatomínio, diminuiu, mas depois a gente vê essa coisa acontecendo aí da transmissão oral. Então, assim, 1.081 casos, né? Quase 68,9%. Esse slide aqui ficou um pouco condensado, mas é para mostrar para vocês a prevalência por estado. Então, ali na transmissão oral, Pará é o campeão, 812 casos de 1.081 no Brasil, né? Então, isso a gente não tem nem como não dizer que não está relacionado ao açaí. Distribuição de casos por data e início de sintomas por região. Então, na região amazônica, vocês observam que nesses meses de junho até novembro tem um aumento muito grande ali entre setembro e outubro, que a gente relaciona à safra, aumento do consumo do açaí. E a doença de Chagas aguda por transmissão de alimentos
Tem o açaí, tem a abacaba, que chamam o açaí branco, que a gente tem, e tem também pelo caldo de cana. No Brasil todo já houveram surtos. Esses surtos, como teve em Navegantes, que foi por caldo de cana, acho que vocês lembram, foi em 2005. Ali vocês podem observar que mantém febre, mialgia, cefaleia como os principais sintomas. Depois foram uma amostra de 24 casos. Em Redenção, no Ceará, também houve esse surto, em 2006. Santarém, no Pará, 2006 também. Macaúbas, na Bahia. Esse teve o edema periorbitário. Pode-se pensar na transmissão vetorial. Abaetetuba, no Pará, Coari, no Amazonas, e nesse surto de doença de Chagas agudas em Navegantes, Santa Catarina, também teve um percentual de cardiomegalia elevado, em 62% dos casos, com derrame pericárdico, espessamento pericárdio e hipertrofia do miocárdio. A cardiopatia chagásica crônica autóctone, ela vem sendo estudada já em Belém, e você já tem uma publicação de 2019 mostrando essa evolução. Se aqui na região amazônica é a transmissão oral predominante, nós já temos aí uma publicação de casos agudos que estão se cronificando, interessante, mostrando que a incidência é maior no sexo masculino, principalmente procedentes dos interiores, mas temos também na zona próxima à zona urbana. Apresenta histórico de quadro sintomático anterior, porém com sinais de comprometimento cardíaco e já com implante de marca-passo. Esse estudo é o maior número de casos publicados de doença de Chagas relacionada à transmissão oral. É a tese de doutorado da Ana Iecê, que ela fez aqui na Fiocruz, sob orientação do Dr. Coura. Então, é o maior compilado de dados de transmissão de doença de Chagas. Ela pegou casos do Pará, Amapá e Maranhão, né? Amazônia Legal. Numa amostra de 587, o Hemop é o nosso hemocentro lá no Pará. De 587 amostras de sangue, bolsas, somente 59 chegaram com diagnóstico de doença de Chagas. 528 estavam sem diagnósticos, mas foram descartadas. E o cenário atual da doença de Chagas aguda no Brasil é que o estado do Pará responde hoje com 98% dos casos notificados no Brasil. O coeficiente de letalidade médio anual de 2005 a 2013 foi de 2,7%. A falta de diagnóstico, ou seja, você não suspeitar da doença e a demora desse diagnóstico agrava o quadro clínico, a evolução e o prognóstico, e são uma média de 250 a 300 casos por ano, com mortalidade de 3 a 5% de doença de Chagas na Amazônia. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco do cenário onde tudo isso ocorre, como é que o açaí veicula no nosso meio, como é que acontece isso, com antigos atores e novos roteiros. Esse estudo aí foi em 96. Em 97 eu fazia especialização de medicina tropical e nós tínhamos boa parte do curso, era pelo UFPA, mas boa parte dentro do Instituto Evandro Chagas. E estava recente ainda essa experiência, que foi uma das primeiras, uma das pioneiras deles. Eles foram chamados para ver uma família inteira em Mazagão, no Amapá, com doença de Chagas já diagnosticada. O que é que acontece? Eles foram verificar no local como é que poderia estar acontecendo essa transmissão. Foi quando foi relacionada ali onde está a seta, a luz, eles ficaram lá, esperaram anoitecer, ficaram acordados de vigília e observaram que os insetos voavam ao redor da luz. A luz atrai inseto e eles caíam e eram triturados.
Quando foi mostrado isso, ninguém acreditou, mas depois hoje a gente sabe que isso é uma das formas de transmissão oral. Os triatomíneos são triturados junto com o açaí e a pessoa toma o açaí com barbeiro. Durante a coleta ou transporte de açaí, os triatomíneos podem cair dentro dos cestos. Olha, é assim que o açaizeiro é uma palmeira bem alta, né? Então eles vão subindo para pegar e nesse momento em que eles tiram para colocar no cesto, vai tudo junto. Aí, mais uma vez depois provado que eles são atraídos pela luz, durante a debulha, que a gente chama, eles vão tirando ali debulhando, né? Tirando os frutos e vai colocando tudo ali no peneira, vai colocando nos cestos e vai botando nos barcos para distribuir. Então, no transporte vai tudo. Os cestos com triatomíneos são comercializados em feiras livres das cidades, como Breves, Cametá e Belém. Quem já foi a Belém, passou pelo Ver-o-Peso, vê que além do peixe que chega os cestos de açaí, e bem atrás, assim, do lado do Ver-o-Peso, tem a Feira do Açaí, porque ali chegam os cestos, os paneiros, vindo de todas aquelas ilhas, daqueles ribeirinhos, vai chegando aqueles cestos lotados de açaí. Então, é assim que eles vêm. Aí não passa por nenhum processo de higienização. Em condições inadequadas, os triatomíneos vão para dentro das máquinas e são triturados junto com os frutos, em todas as cidades, incluindo Belém. A investigação de 12 surtos de doença de Chagas com transmissão pela via oral e envolvimento do açaí. Aqui foram surtos, né? No Mazagão, que foi o que eu mostrei para vocês em 96, foram 17 casos e era um surto. Em Abaetetuba, em 99, houveram 3 surtos. Ananindeua, em 2004, Bragança, 2003, Barcarena, 2 surtos em 2006. Em 2006, também em Belém, houveram 3 surtos. Então, eles acontecem assim, são surtos. Uma área que foi ali cheia, contaminada, e vai distribuir aquele açaí contaminado. Ali vai acontecer. Aí houve uma implantação de um programa estadual de 2006 a 2010 e tem uma legislação hoje em vigor, tem pontos que você diz açaí seguro, que é distribuído, que é colocado, que é orientado, e foi feito o plano de contingência para atingir esses municípios. Esse é o mapa do estado do Pará e toda essa área vermelha foi atingida, enquadrada entre municípios do plano de contingência de Chagas. Mais um quadro, mais um mapa mostrando as principais cidades, os principais pontos de casos de notificação. Esse aqui é para ilustrar os casos de doença de Chagas aguda no Brasil de 2009 a 2018. Vocês observem que 74,2% dos casos aqui atribuídos à transmissão oral. E a epidemiologia e distribuição atual de doença de Chagas no Brasil, em 2018, continua aquela área ali do estado do Pará bem marcada. Os surtos de doença de Chagas já descritos no Brasil. Vocês podem observar aqui que no Pará tem 448 surtos. Então, ocorreram 538 surtos na Amazônia, sendo 448 somente no estado do Pará, um número estimado de 2.000 casos agudos. É uma frase que a gente não quer dizer, né? Quando a gente diz com orgulho, o açaí é do Pará, mas é mesmo, né? Vocês estão vendo que é. Pessoas autodeclaradas para a doença de Chagas por município de residência, mas isso aí já coloca as áreas urbanas e a rural, já pega tudo, não só a transmissão oral. Aqui é mais um quadro para mostrar para vocês o que eu já falei, sendo que aí está mais detalhado os interiores e as cidades. Como estamos em 2019? Os casos suspeitos notificados de doença de Chagas aguda, de janeiro a 18 já desse ano. Então, nós temos 82 casos confirmados este ano,
306 em investigação e 648 descartados. O que é bom daí é saber que está havendo uma demanda já buscando diagnóstico, né? Isso aí já é um sinal positivo, quando você descarta 648. Mas olha aí, já tem uma expressiva casuística para o semestre deste ano. Então, as investigações dos surtos vinculou a transmissão com açaí manipulado com higiene precária. E aí isso estabeleceu um caos na imprensa. O que é importante? O Pará exporta 700 mil toneladas de polpa por ano, ao custo de 800 milhões, emprega 150 mil. O açaí ele faz parte do prato do paraense, principalmente da classe pobre, do nativo, do caboclo paraense, e hoje do turista que chega, e de todo mundo, né? E o governo do estado ele não se decide pela pasteurização do açaí, porque é cara, e também existe aquela questão de que muda o sabor. Muita gente não aceita o açaí pasteurizado, mas a hora que você vai proteger um alimento e prevenir uma doença, não tem que pensar nisso. Então aí tem a epidemiologia e coeficiente de mortalidade de doença de Chagas no Brasil. Esse também mostra que essa transmissão por via oral, ela acontece, como eu já falei, em surtos. E, na verdade, esse slide também está repetindo, mas para ilustrar para vocês como é que acho que vocês, já que foi a Belém, atravessou aquelas ilhas de barco, não é? Ali para o Cumbu, Ilha das Onças, vê tudo isso aí. Mas foi instituído medidas de higiene para as pessoas que têm suas vendas de açaí, que vivem daquela venda, aquela barraquinha que ele vende o açaí todo dia, e começaram a fechar essas. Então, o que é que aconteceu? As medidas para proteger o emprego também das pessoas. O financiamento pelo BASA, pelo BNDES, para a criação de cooperativas e elaboração do protocolo de padronização de pasteurização, mas é principal que se utiliza na impossibilidade atual da pasteurização é o branqueamento do açaí. Então, transportar as medidas de higiene, transportar o açaí cobrindo os cestos, selecionar os frutos, lavar os frutos no hipoclorito por 1 hora, lavar várias vezes trocando a água, incentivar a indústria a vender o açaí pasteurizado nos grandes centros urbanos. Como eu falei para vocês, se pensou no início que congelando o açaí você estaria com ele protegido. Ah, mas ele está congelado. Não é, não garante 100%. O que tem sido de bom, que tem de bom prognóstico em termos de proteção é o branqueamento. É um tratamento térmico. Todos os locais que tem açaí bom, que você confia, assim, tem que ter o branqueamento. Se chega lá, você pode pedir para entrar, olhar, eu já fiz isso, já acompanhei, e é o que se faz. Então, as considerações finais é que a via oral é a principal via de transmissão da doença de Chagas na região. Na Amazônia é o açaí e a abacaba que estão envolvidos. A transmissão é acidental e evitável junto aos produtores e batedores artesanais. A vigilância sanitária tem se envolvido muito nisso. E quando você não suspeita disso, você acaba mascarando todo esse universo, essa realidade. Então, eu coloquei aí. Isso é uma música, não saiu a música, é um cantor paraense, é uma letra muito bonita, mas eu tirei essa letra aí, esse trecho, que ele fala da importância que tem o dom de seres muito, onde muitos não têm nada. Uns te chamam açaizeiro, outros te chamam Jussara. E o recado para quem toma açaí errado, que fizeram uma mudança com banana, com guaraná, com tudo, açaí é assim, tem que pôr tapioca, farinha d'água ou açúcar, não põe nada. Então é uma música muito bonita, tem uma melodia legal. E eu botei a foto aqui do nosso amigo, nosso colega, Leonardo, mas o que eu quero mostrar aí, ele estava comigo, fui eu que tirei essa foto dele, o açaí aí era seguro, até agora ele não teve nada. Mas é a presença hoje do turista e o transporte desse açaí. Eu estava ainda esse ano na praia ali pelo lado do Leblon, Ipanema Leblon,
e passa aqueles ambulantes vendendo, e ele estava vendendo a barca de açaí. Eu chamei para ver, ele me mostrou, eu perguntei de onde ele comprava, ele disse que não sabia dizer, mas que vinha do Pará, vem do Pará, vem do Belém. E, assim, eu não sei até onde essa vigilância aqui desse transporte desse açaí, como é que está. Eu não sei. Não sei também os casos de febres não diagnosticadas, de doenças cardíacas não diagnosticadas, eu não sei como está essa situação aqui, mas eu acho que deve ser, sabe aquela história de que a gente diz muito lá, só coloca a grade depois que o ladrão entra? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada, porque se é uma casuística tão grande, se não é sempre pasteurizado, será que todas essas pessoas que compram ou trazem açaí? Outra coisa, todo mundo, até eu trago o isopor, quem vem do Pará vem com isopor, até o turista já faz isso, e traz o seu açaí. E nem sempre esse açaí é o açaí daquele lugar onde é feito tudo direitinho, e traz para uma outra cidade onde as pessoas também vão tomar. Então, acho que isso é uma preocupação que deve existir, que é pertinente diante de tudo que eu pude mostrar aí para vocês. E hoje o Pará, né, as pessoas vão muito, o apelo turístico é muito grande, principalmente o gastronômico, é outra preocupação. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigada.